Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Espero que estejam todos bem. A dupla a seguir é Eliane e Matheus, com o tema patrimonialismo. Patrimonialismo é um conceito desenvolvido pelo sociólogo alemão Max Weber no fim do século XIX. Esse conceito tem como objetivo compreender um modo específico de dominação ou de poder que atinge as esferas econômicas e sociopolíticas. Se aplica como o próprio termo indica, patrimonialismo, deriva das palavras patrimônio e patrimonial e pode ser defendido como uma concepção de poder em que as esferas públicas e privadas confundem-se, muitas vezes tornam-se quase indistintas. Assim sendo, um líder político é qualificado como patrimonialista, quando ao assumir um cargo na esfera pública, o de governador, por exemplo, acaba instrumentalizando, isto é, criando mecanismos de controle à estrutura estatal para satisfazer as suas necessidades pessoais, ou seja, privadas. O Estado, encarado como patrimônio, é um obstáculo à eficiência da máquina pública, já que a racionalidade impessoal, sem interferência de assuntos privados, que qualifica o Estado nos moldes do liberalismo no século XIX. No Estado em que não há impessoalidade, para deixar claro, o princípio da impessoalidade tem como fundamento o Estado democrático de direito, uma vez que sua existência representa o ideal de justiça comum, sem privilégios elevados à coisa pública sobre a privada, os interesses públicos são somente prejudicados em favor dos interesses privados. Nesse sentido, é comum que, somando a falta de impessoalidade, esteja o personalismo político, que é uma espécie de rede de relações públicas e privadas, nas quais prevalecem os arranjos pessoais, como apadrinhamento e o conchavo, para se conseguir aprovações de leis em casas legislativas ou no âmbito econômico, aprovação de licitações públicas para determinadas empresas e etc. Obrigado pela atenção. Vou passar a palavra para o meu colega Matheus. Boa noite a todos. Paternalismo político. Outro fenômeno sociopolítico relacionado com o patrimonialismo é o paternalismo político, isso é, a adesão da massa de governados à figura carismática de determinado líder político. O líder apresenta-se como pai, daí a expressão paternalismo, como chefe e guia da massa. Esse tipo de liderança coloca em risco a legitimidade política do Estado, já que o líder carismático pode valer-se de sua imagem para agir acima da lei ou mesmo transformar o edifício jurídico para que ele seja favorecido. A expressão salvador da pátria ajuda a ilustrar bem o paternalismo político. No caso do Brasil, o patrimonialismo foi estudado por vários pensadores importantes, como Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro, Florestan Fernandes, Vitor Nunes Leal, José Oswaldo de Meira Pena e Paulo Mercadante. Destes, aquele que mais se ateve às definições sociológicas de Weber e que procurou aplicá-las à realidade histórica brasileira foi Raimundo Faoro, cuja obra, Os Donos do Poder, Formação do Patronato Político Brasileiro, é um clássico. No geral, Faoro e esses outros autores procuram explicar as raízes históricas, sobretudo herdado de Portugal, do patrimonialismo no Brasil. Finalizando e resumindo, existem muitos relatos e muitos processos baseados nesse contexto do patrimonialismo, onde políticos usaram seu cargo, benefícios e privilégios para conseguir desenvolver ações em benefício próprio. Mesmo sendo muito antiga essa prática, ela não foi totalmente abatida, e muitas pessoas aceitam as funções hoje em dia de
cargos políticos, pensando somente no enriquecimento próprio. Eu li uma frase que fala sobre, até um título de um livro, é assim, ó, direitos máximos, dever mínimo. Ela explica bem certinho o que acontece, né, na gestão política quando a pessoa é de má índole já, né? Então, eu e Eliane queríamos agradecer pela atenção de vocês e desejar uma boa noite e um bom início de semana. Muito obrigado pela atenção aí.